Que horas são, Prata? 8 horas, 14 minutos. Já, já, a gente traz informações ao vivo sobre como fazer teste de DNA de graça. Você tem problema em casa? Tem um monte de gente. Nós recebemos inúmeras ligações de mães que precisam receber a pensão alimentícia. E não só por isso, né? Tem um contato com o pai, oferecer a imagem desse pai para o seu filho e tantas outras situações. Então, daqui a pouco, no seu Bahia Anual, o maior jornal da Bahia, todas as informações sobre como fazer teste de DNA de graça aqui no nosso estado. Porque agora eu quero falar da promoção Rebelde Mania. Muitos e muitos prêmios já foram sorteados e todo mundo ainda pode participar. Até sexta-feira, tu pode enviar um SMS com a palavra Rebelde para o número 77015. Ou escreve no portal R7 respondendo a pergunta. Não é difícil, não. Qual é o nome da novela das 7 horas da noite da Rede Record? Sorteios vão até o dia 8, não esqueça não, fique ligado em Rebelde, a novela que é a sensação do Brasil e que pode dar um carro zerinho pra você. Veja, veja. Então, muito bem. Quem fala primeiro? Seu Jonas, não é nada disso que o senhor tá pensando. Quer tomar um ar? Não, tá tudo bem. Meu Deus do céu, professor! Professor! Ai, que saudade da Roberta. Faz uma falta aquele temperamento todo aqui em casa. Será que ela tá bem naquele colégio? Deve estar ótima, se ninguém ligou ainda para reclamar. Ela tem alguma formação? Ah, ela teve uma educação excelente. Não tenho a menor dúvida. Mas ela se formou em quê? Na vida. Aqui todo mundo faz a sua parte. Você podia começar pela sua, me tratando como diretor. Jogo duro teu pai, hein? Ele tá fazendo o trabalho dele. É, mas às vezes ele pega pesado. É mais diretor do que pai, né? Às vezes. Você sabia que meu pai se matou? Não. E você não consegue perdoar ele por isso? Não é ele que eu não consigo perdoar. É a pessoa que fez ele se matar. Você? Claro que não. Lorival, eu vou te esganar, Lorival. Tá limpando a casa dos outros. Ah, precisa limpar a casa do Lorival, você vai lá pra cima agora, entendeu? Lorival, ajuda. Fica quieto, Lorival. Vai, te peguei. Para. Alice, sai do carro agora porque minha paciência tem limite. Eu vou ter que falar com ela depois do show também? Ou você sai do carro agora. Sorriso. Ô, bela adormecida, eu preciso me arrumar, ok? Barbie, vai procurar teu rumo. Cala a boca, eu sou despenteada. Vai ver se eu tô na esquina. Ai, é bem a sua cara mesmo. Que é? Isso mesmo que você ouviu, esquina. Não! Ah, aproveita que já tá de pé e mexe um trapo pra aparecer. Eu estou adorando a novela. E dá para eu assistir, que você sabe que eu durmo cedo, né? A pessoa acorda cedo, pega no batente. Você está no maior jornal da Bahia, que começa às 6h30, e a gente começa bem mais cedo a trabalhar. Mas eu consigo assistir a novela Rebelde, porque começa, ó, às 7 horas da noite, no seu Canal 5, na sua Rede Record, na sua TV Itapuã. Esse papagaio tá ótimo, viu? Adorei o papagaio. Quer um papagaio desse na sua casa não, João Gário? Não quer não, Val? Diga não, já tem uma papagaia você que fica falando aqui o tempo todo, né? Assista Rebelde. Assista Rebelde, viu, minha gente? A novela é massa. Classe A mesmo. Uma coisa, uma carreta quebrada em cima do viaduto da Brasil Gás, na BR-324, deixa o trânsito lento no local nesse momento. A Transalvador não soube informar em que sentido está o veículo. Nas últimas 24 horas, houve registro de 14 acidentes, com 9 pessoas feridas aqui em Salvador. E também tem os moradores, viu, da Estrada Velha da Base Naval, que estão interrompendo a via em protesto pela morte de 5 pessoas, por causa de acidente de carro. Agora sim, o nosso assunto, fazer teste de DNA de graça na Bahia. Muita gente precisa e Gabriel vai dizer pra gente
como fazer agora através da Defensoria Pública, né, Gabriel? É isso mesmo, Daniela. Para falar sobre paternidade responsável, eu estou aqui com a doutora Tatiane Ferraz, que é defensora pública. Doutora Tatiane, bom dia. Como é que isso vem funcionando? Na prática, o que é preciso primeiro para se pedir um teste de DNA? Bom dia, Gabriel. Na prática, o projeto vem acontecer na Ação Cidadã, sou pai responsável desde 2007. Basta a pessoa ser carente, provar que necessita da Defensoria Pública, e se o suposto pai não registrou, a mãe procura a Defensoria Pública no Jardim Baiano, a gente emite uma carta convite e o pai vindo, informando a defensora que tem dúvida sobre a paternidade, a gente possibilita ele de fazer o exame de DNA no laboratório licitado. Pelo que você está colocando aí, doutor Tatiane, isso fica principalmente a cargo do pai e da mãe, de um acordo. Se houver esse acordo, a Justiça vem trabalhando muito em cima da conciliação. O acordo é a primeira tentativa, não é? Isso. A Defensoria Pública, cada dia que passa, vem buscando mais a conciliação e a mediação. O pai aceitando, faz o exame, abrindo o exame, dando positivo, reconhece, dando negativo, resolveu aquele problema. Caso o pai não aceite, só entrando com ação de investigação de paternidade. Agora, muitos casos se resolvem na sala com exame de DNA. Quais são os principais casos que vão parar na Defensoria? É pai que não quer pagar pensão? Ainda é esse o principal problema? A pensão alimentícia é o carro-chefe da Defensoria, mas a investigação de paternidade, tanto em Salvador como no interior, vem sendo muito solicitada. Tem pessoas que vão só mesmo para saber quem é o seu pai. E outra questão, é somente a mãe ou o próprio filho, independente da idade? Por exemplo, um adolescente que se sinta curioso de saber quem é o pai dele, tenha uma suspeita, ele pode procurar a Defensoria também? Pode procurar sim. Agora, o adolescente ele precisa ser assistido por um dos genitores, a mãe ou o pai. E é bom informar que até com a morte, a gente ainda também faz o exame, que é o exame de DNA pós-morte, trazendo os outros herdeiros para provar a paternidade. Inclusive, um caso que vem acontecendo agora sobre isso no Brasil, foi autorizada a exumação do cantor Tim Maia, justamente para que se faça um teste de DNA e comprove se ele é pai ou não de uma pessoa. E a família disse que não vai se negar. Há essa receptividade também das famílias em dizerem não, nesses casos de herança, não. Se confirmar, nós não vamos negar, ou há muito litígio? Mais ou menos. Agora, existe que muitas vezes, quando o suposto pai é um filho e morre, até os próprios avós, os pais dele, vêm na Defensoria espontaneamente, junto com a mãe e com a criança, fazer, já que não consegue fazer esse reconhecimento espontâneo em cartório. Então, às vezes há a receptividade da família, outras não. É necessário entrar com a investigação pós-morte contra os herdeiros. Ô, doutora. Caso a caso. Ô, doutora, bom dia. Daniela bom falando dia. aqui do estúdio. Parabéns pelo trabalho de vocês na Defensoria, viu? Quem não quer, o pai que não quer fazer o teste de DNA, como resolver essa situação? Daniela, eu vou apenas pedir para a doutora Tatiane que ela responda olhando para a câmera, que ela está olhando um pouquinho aqui para o monitor. Pode falar olhando para a câmera que aí a Daniela te vê melhor. Pronto. Quando o pai quer fazer o exame, faz na Defensoria. Quando não quer, só entrando com a investigação de paternidade. E caso ele se recuse no processo a fazer o exame, o juiz vai analisar na hora de decidir, na sentença, as outras provas, como testemunha, como o próprio depoimento pessoal da mãe da criança. Isso atrapalha, não, doutora? Porque tem tanta gente que até precisa da tal da pensão alimentícia. É uma dificuldade muito grande, não só pela questão psicológica, afetiva, não é? Mas financeira também, não é não? Isso, a necessidade de reconhecer a paternidade, que sem o nome do pai da criança no registro, não se tem como pedir a pensão. Precisa primeiro buscar o reconhecimento para depois cobrar a pensão. Quais são as principais orientações, doutora Tatiane, que a Defensoria passaria para quem passa por situações que precisam do exame do DNA? E outra coisa, isso acontece na Bahia toda, não apenas em Salvador. Isso. O projeto da Defensoria, que é o exame DNA gratuito através da Ação Cidadã, sou pai responsável, acontece não só em Salvador, aqui no Jardim Baiano, como também nas 30 cidades em que tem a Defensoria Pública. Então, se a mãe procurou o pai da criança para fazer o reconhecimento de paternidade, ele se nega, vem na Defensoria, que nós vamos emitir uma carta convite e ele comparecendo, buscar o reconhecimento espontâneo ou fazer o exame. Nesse caso haja uma negativa, só entrando com ação de investigação. Então a gente pede que a mãe não demore, porque é um direito da criança, é uma necessidade do ser humano sempre buscar a sua origem.
Com ok. certeza. Doutora Tatiane, muito obrigado. Pois é, Daniela, fica aí a sua orientação. Afinal de contas, como você lembrou muito bem, a questão da pensão alimentícia é uma necessidade para a manutenção da vida, muitas vezes, tanto da mãe como propriamente do filho, não é, Daniela? Com certeza, não é só isso não, sabe? É o carinho. Que já basta o rapaz dizer, esse filho não é meu, esse filho não é meu. Tantas vezes a mulher tem certeza que é dele. Ela está dizendo que é dele porque ela sabe que é dele. E outras vezes tem o tal do golpe mesmo. Mas muitas vezes, isso, sabe, o coração da mulher já fica arrasado. O filho nem se fala, né? Porque fica sem saber quem é o pai, chega na escola estigmatizado e por aí vai. Então, se você é homem, se você é macho, no sentido literal da palavra, homem com H, vai e faz teu teste. E assume a tua responsabilidade. É assim que funciona, tá me entendendo? Agora vamos para um brevíssimo intervalo para, na sequência, a gente saber mais a respeito do trânsito em Salvador e como envelhecer com saúde. Eu volto em instantes.